Mais uma vez, a Aliança Municipal Espírita de São Sebastião do Paraíso agradece a todos pela presença e agradecemos ao Dr. Elias Barbosa por estar aqui conosco, por ter se deslocado da cidade de Uberaba com tanto carinho para estar aqui conosco nesta noite. E o Dr. Elias Barbosa é médico psiquiatra, professor na Faculdade de Medicina em Uberaba, há muitos anos grande colaborador do trabalho do médico Chico Xavier, autor de vários livros e revisor da tradução das obras de Allan Kardec. Nós gostaríamos de, nesse instante, deixá-lo à vontade com a palavra, que o tema da palestra é a mediunidade de Chico Xavier. Graças, irmãos, a paz do Mestre permaneça conosco. Sejam nossas palavras iniciais de agradecimento ao nosso caro Gabriel, nossa professora Marta Aparecida, nosso irmão Isaías, e particularmente ao meu genro Paulo Roberto Tavares, que funcionou na condição de médico de transporte hoje. Mas nós temos que agradecer. E queremos agradecer, meus irmãos, exatamente porque a nossa vida aqui, ela se presta a recolher vibrações positivas. Quer dizer, aqui nos encontramos buscando vibrações, energias espirituais, para que possamos prosseguir lutando. Então, nós havíamos iniciado aqui um roteiro, mas pela primeira vez na vida, a minha impressora, aquele cartucho lá de tinta, acabou. Eu achei curioso, porque eu pensei, bom, não existe acaso. Se o cartucho acabou, é porque eu não posso seguir roteiro nenhum. Tá certo? Coisa muito séria. Então, aqui o tema proposto é sobre a mediunidade de Chico Xavier. Para que nós possamos falar sobre Chico Xavier, é evidente que nós temos que falar sobre o Espiritismo, a doutrina espírita. Porque o Chico Xavier, como nós sabemos, é realmente um médium espírita veterano. Nosso médium espírita veterano do Brasil, um dos médiuns mais famosos do mundo, não somente pela quantidade de livros que ele já psicografou, mas pelas características da mediunidade dele e da humildade do Chico Xavier. É uma figura ímpar, e nós conhecemos o Chico Xavier no dia 22 de julho de 1955, em Pedro Leopoldo, e a partir de 5 de janeiro de 59 ele se transferiu para Uberaba, e trabalhamos juntos até 1975 na Comunhão Espírita Cristã, e participando das diversas tarefas. E nós sempre observando o Chico Xavier de perto, sempre, quer dizer, de acordo com Allan Kardec, absolutamente identificado com Allan Kardec. Essa é a grandeza de Chico Xavier. Porque nós sabemos que a maioria das pessoas, quando atingem uma certa notoriedade, o orgulho passa a predominar e elas começam a criar ideias próprias. Portanto, o Chico Xavier, pela grandeza dele, ele poderia ter criado o chiquismo ou o emanuelismo, a doutrina do Emanuel. Nós sabemos que, em depoimento do próprio Chico Xavier, o Emmanuel, uma das recomendações de Emmanuel para ele, é que se algum dia Chico Xavier se afastasse 1 milímetro
de Allan Kardec, Emmanuel não poderia mais continuar trabalhando com ele, Chico Xavier. A doutrina espírita, como nós sabemos, é uma doutrina de libertação, é uma filosofia, porque procura as causas últimas, é uma ciência, porque através da confirmação, através dos fatos, dos fenômenos observados, e uma religião. Allan Kardec, ele tentou, durante todo o período, durante os 15 anos que ele trabalhou, de 1854 a 1869, quando ele veio a desencarnar, ele tentou, a partir de 1857, 18 de abril, foi lançado o Livro dos Espíritos, ele tentou conceituar a religião, ele chamava sempre o Espiritismo de ciência, é uma ciência. Mas no discurso que ele fez, no dia 1º de novembro de 1868, que está na Revista Espírita, de 1869, Allan Kardec, no discurso que ele proferiu no dia de comemoração ao Dia dos Mortos, na realidade são os vivos, ele deixou claro o problema da religião. Ele queria dizer, ele tentou a vida inteira mostrar que o Espiritismo não é uma religião formalista. Quer dizer, ele jamais será uma religião que irá competir com o catolicismo, com o protestantismo, com o judaísmo, com o islamismo, o hinduísmo, ou qualquer tipo de religião. Quer dizer, é uma filosofia, uma ciência de consequências religiosas. Quer dizer, o Espiritismo é para ajudar as pessoas a criarem vergonha na cara. Isso é que é Espiritismo. Você pode ser a religião que ele quiser. Allan Kardec deixou isso bem claro. Se nós percorremos todas as obras de Allan Kardec, nós vamos verificar que ele procurou demonstrar isso. A pessoa deve tomar conhecimento da doutrina, dos princípios da doutrina e continuar na sua respectiva religião. Kardec deixou isso claríssimo. Mas uma quantidade enorme de pessoas, de espíritos, inclusive, que não estudam, que acham que o espiritismo tem que competir. Nós, por exemplo, no consultório, nós temos uma quantidade enorme de pacientes, de doentes mentais, casos gravíssimos. E, naturalmente, todos eles, a sua religião, e nós sempre recomendamos cuidar da parte espiritual. E se puder ir a um centro espírita sério, tomar passe e levar uma garrafinha de água, será muito bom. Pode ir à missa, fazer o culto, qualquer culto com o pastor, pode fazer o que quiser, mas a pessoa poderá se beneficiar com a doutrina, e deverá estudar a doutrina. E é exatamente aí que está a grandeza de Chico Xavier. Quer dizer, toda a obra dele, nós vamos verificar que estribava na Allan Kardec. Nós temos, por exemplo, o Parnaso de Alentum. Nós vamos verificar o Parnaso de Alentum, que foi o primeiro livro, foi lançado em 1932, em julho de 1932. O Parnaso de Alentum, os poetas, eles vieram, os poetas brasileiros e portugueses, eles vieram trazer uma mensagem nova. Quer dizer, os poetas, os críticos literários, muitos deles ficaram assustados, porque realmente era impossível que um poeta, um médico, uma pessoa, pudesse pastichar, imitar 56 poetas, as suas características de estilo, não era possível. Então, o Chico Xavier, nós sabemos que de 1927, a mediunidade dele foi aflorada em 1927. Em 1927, e de 27 até 31, ele psicografou várias mensagens, várias páginas, mas os espíritos não assinaram, e alguns, por exemplo, os sonetos dele, o próprio irmão do Chico Xavier, José Cândido Xavier, mandava para o Jornal das Moças, o Almanaque das Lembranças lá de Lisboa, foram publicados com F. Xavier. Mas todos eles, e além dessas mensagens que foram publicadas, o Emmanuel, em
1931, quando ele assumiu, ele chamou a atenção do Chico, fala, se você realmente quer trabalhar comigo, é preciso que você tenha capacidade de seguir 3 princípios. Primeiro, disciplina. Segundo, disciplina. Terceiro, disciplina. Se você aceitar isso, nós vamos trabalhar. Se não aceitar. E o Chico Xavier assumiu realmente esse compromisso da disciplina na mediunidade. E ele tem dado esse exemplo durante todo esse tempo. E nós sabemos que Chico Xavier fez incursões na década de 50, 1952, na mediunidade de efeitos físicos, porque Allan Kardec ele classificou a mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. Chico Xavier, a missão dele é de efeitos intelectuais. Ele nasceu com esta missão. Mas tem todas as mediunidades que nós pudermos imaginar, inclusive a psicometria. Se nós lermos os vários livros que existem aí sobre Chico Xavier, nós vamos verificar os casos de psicometria, que é muito comum nos Estados Unidos da América do Norte. Quer dizer, uma pessoa leva uma joia, por exemplo, um relógio, o médium segura aquele relógio e faz uma descrição da pessoa, do que aconteceu, o que tem aquele relógio, está relacionado com quem. O Chico Xavier, existem registros nos livros que estão publicados a respeito dele, inclusive de uma espada que ele relatou uma vida passada, pulando há 100 anos atrás, um coronel que havia da polícia em Belo Horizonte. O fato extraordinário, esse já relatado no livro, que nós verificamos a grandeza do Chico Xavier. Mas Emmanuel, mesmo em Uberaba, na década de 60, um amigo nosso, um grande amigo do Chico Xavier, o senhor Jorge Saraiva, um dos donos da Saraiva, da editora Saraiva, ele estava com um problema do tumor maligno, e o Chico Xavier falou com ele lá, o senhor vem aqui Uberaba que nós vamos ter um médium que vinha do Espírito Santo, perto de efeitos físicos. O Chico falou, nós vamos fazer aqui em casa, na minha casa, nós vamos fazer uma reunião para Sheila fazer tratamento. E nós tivemos a oportunidade de verificar realmente fenômenos extraordinários. E quando esse médium que vinha de outro estado não podia comparecer, o próprio Chico, os fenômenos luminosos, a Sheila aplicando aparelhagens de cura desse senhor. Então, casos extraordinários. Mas o Emmanuel chamando a atenção, Chico Xavier, você tem que trabalhar no livro, é na mensagem, você não tem nada a ver com efeitos físicos. E realmente, meus irmãos, a mediunidade de efeitos físicos, o indivíduo que trabalha nesse campo, ele lida com espíritos muito ligados à matéria. Quer dizer, são espíritos que trabalham com o Cristo, mas que estão ligados à matéria. Portanto, o médium, se ele não tiver um equilíbrio muito grande, ele vai por água abaixo. O médium de efeitos físicos tem que ter um cuidado extraordinário por causa desta condição. Por exemplo, nós sabemos que dos espíritos que trabalham no efeitos físicos, nós temos o espírito de José Grosso, o espírito de Palminha, José, são 3 espíritos que realmente, de uma grandeza incalculável. Por exemplo, José Grosso, na década de 60, na casa do Chico Xavier, nós tivemos a ocasião de gravar, naquele tempo de gravador, tinha aquela gravador grande, não existiam gravadores como hoje. Entrevista, nós fizemos entrevista com o espírito José Grosso, é impressionante. E a humildade dele, toda vez ele falava, vou consultar os meus diplomas, um momentinho só, vou consultar os meus diplomas. É muito engraçado. Zé Grosso fazia todo mundo rir o tempo todo. Fenômeno de voz direta. Agora, os trabalhos de efeitos físicos mais importantes do Chico Xavier foram realmente Pedro Leopoldo, em 1952, junto com o médium Peixotinho, do Rio de Janeiro,
o Fábio Machado, o outro médico, porque houve a materialização na casa do Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, de um rapaz que havia desencarnado em Campinas, filho de um médico do Rio de Janeiro, que havia levado esse filho para estudar em Campinas, fazer o curso ginasial. E este rapaz, ele ficou, naturalmente, naquele tempo, ficava no colégio, internado no colégio. Ao domingo ele foi assistir a um cinema, um filme, matinê. E durante o período, ele percebeu, ele falou com os colegas dele, eu vou para outro cinema, vocês fiquem aqui que eu vou para outro cinema. Chegou no outro cinema, ele já havia visto aquele filme. Então ele voltou e falou, eu voltei para ficar perto de você, mas eu quero trocar o lugar com você, fulano. Pediu fulano para sair. Logo em seguida, houve um barulho enorme, ruiu um prédio de cinema e caiu sobre a cabeça deste jovem, uma barra de cimento, e veio a desencarnação, foi subitânea. O pai dele, o médico lá, o doutor Oswaldo Lacerda, do Rio de Janeiro, completamente materialista, ele ficou apavorado, como todo pai e toda mãe, quando um filho passa por uma desencarnação assim violenta. E em 1952, esse rapaz se materializou. E há um livro, por exemplo, do Ranieri, que é Materializações Luminosas, em que há fotografia desse jovem. Ele tinha o apelido de Gugu, Carlos Augusto. Portanto, meus irmãos, o Chico Xavier, a mediunidade dele é impressionante. Nós vamos verificar, durante esse tempo todo que nós temos entrevistado várias famílias, dezenas de famílias, em todos os casos, a mensagem, ela traz o selo. O Espírito usa uma determinada palavra, ele usa determinado tipo de falar, que a mãe sabe que é realmente aquele rapaz. É impressionante. Nós tivemos um caso, por exemplo, que inclusive em Curitiba, nós fomos até Curitiba, entrevistamos uma senhora que até é escritora, e muito interessante o caso dela, porque o rapaz havia desencarnado num acidente de automóvel, e a mãe um pouco assustada, o pai tinha um problema de uma perna, já havia sido amputada, um problema muito grave, um problema de saúde. A mãe foi operada, e se ela não conversou absolutamente nada contigo, porque ela não acreditava em nada, colocou apenas o nome. E ela achou interessante porque uma certa altura da mensagem ele falou assim: meu elefantinho, minha cicla, tenha paciência que eu continuo vivo, não chore mais por mim, minha cicla. Ela era uma senhora muito alta, uma mulherona, e então ele chamava a mãe dele de elefantinho da cicla. São detalhes, são coisas impressionantes, mínimas, que a pessoa não há possibilidade de ser outra, a não ser o próprio